Olá, que alegria ter você aqui junto comigo, trilhando essa jornada na busca pelo conhecimento, na busca por informação sobre como lidar com o dependente químico dentro de casa. Eu sou Luliane Roveta, aqui da comunidade Nova Aliança. Vamos juntos aprender mais um pouco sobre o conceito do que nós precisamos entender, o que nós precisamos compreender enquanto familiares de dependente químico para facilitar essa lida, esse convívio dentro da nossa casa. Primeiro, precisamos enfatizar que a dependência química é uma jornada desafiadora e emocionalmente exigente. A dependência química não afeta somente o paciente adoecido, mas também todo o contexto familiar. Por isso que eu enfatizo tanto que é importante que você, enquanto familiar de dependente químico, busque informação, busque conhecimento sobre essa temática, que isso facilitará e muito a sua lida. Durante aqui nossa caminhada pela busca do conhecimento, já trabalhamos diversos temas. E um deles foi os 5 principais erros que todo familiar dependente químico pode cometer. Você lembra desse conteúdo? Se você ainda não viu, só buscar aqui na nossa comunidade que ele está disponível e vale muito a pena o conhecimento. Hoje nós vamos fazer o ponto oposto. Quais são as 5 principais coisas que todo familiar dependente químico precisa compreender, precisa saber? E eu te garanto que essas informações te ajudarão nessa jornada, nessa lida tão desafiadora que é lidar com o dependente químico dentro da nossa casa. Vamos lá? Apertem os cintos. A primeira coisa que todo familiar dependente químico precisa saber é que você precisará compreender sobre dependência química. E olha que notícia maravilhosa, você já está fazendo isso, me acompanhando aqui na nossa comunidade. Nós estamos aqui juntos com esse principal objetivo, te munir de informações sobre a temática de dependência química, porque nós sabemos que essas informações te ajudarão a ser mais assertivos nas suas condutas, ser mais assertivos nas suas decisões nessa lida com o seu familiar. Então, compreender sobre dependência química é fundamental. Ninguém entra em campo, eu sempre uso esse exemplo, ninguém entra em campo sem saber quem é seu adversário, sem saber qual estratégia utilizar. Se você fizer isso, se você em um time entrar sem conhecer, você está fardado a perder. Então, conhecer a dependência química, entrar em campo com toda a família alinhada é fundamental nessa jornada. Então, compreender sobre dependência química é como o top 1 aqui das coisas que eu acredito que seja mais importante que todo familiar de dependente químico saiba. E é assim, nós já trabalhamos um contexto sobre o que é dependência química. Eu acho que você esteve aqui conosco durante essa jornada, mas se você ainda não viu, também está disponível aqui nos nossos conteúdos. Nós aprendemos que dependência química é uma doença, ela é multifatorial e ela não é uma escolha voluntária. Infelizmente, a dependência química não é algo que a gente decide. Então, culpar o outro, ou se culpar, é um grande erro. Nós falamos isso em outro vídeo, é um grande erro. Então, compreender essa questão dessa doença, compreender que a dependência química gera toda uma questão de um comportamento que não é uma ação isolada do seu familiar, e sim os comportamentos que ele toma são sintomas, são sinais do adoecimento que ele tem, e que não é falta de vergonha na cara, não é falta de força de vontade, ele está doente, como qualquer outra patologia, é uma doença. E compreender isso é importante. Nós aprendemos também sobre os conceitos de tolerância, que às vezes o paciente precisa de doses maiores para ter o mesmo efeito. Nós aprendemos sobre compulsão, o vício pela substância e viver em função daquela substância independe do seu desejo, mesmo você enxergando que as drogas te fazem mal, isso você não consegue parar de usar. Nós aprendemos sobre isso, nós aprendemos sobre abstinência, né? Como é importante a gente compreender que quando a gente retira a substância da vida desse dependente químico, o que acontece? Ele passa a ter sinais e sintomas do quadro de abstinência, da síndrome de abstinência. E entender isso é super importante. Luli, mas por que você insiste que nós precisamos compreender isso? Para saber agir. Você entender o que está acontecendo e o que está por trás daquele comportamento te instrui sobre como agir frente ao seu familiar. E algo que eu gosto muito, que eu acredito muito, que o conhecimento ajuda
quebrar o estigma. As pessoas precisam entender que isso não é falta de força de vontade, que isso não é um problema vinculado à força de caráter, vinculado à questão de nascimento, né? A pessoa não teve educação, não tem nada a ver com isso, com os princípios de questão religiosa. A dependência química é uma doença como qualquer outra doença. E compreender isso vai te trazer não só aprender a lidar com o seu dependente químico dentro da sua casa, mas vai te ajudar a quebrar estigmas, a quebrar preconceito, que por mais que tenhamos avançado muito, existe ainda uma longa jornada acerca do preconceito com a dependência química. Então, uma coisa que você precisa compreender, invista tempo em entender o aspecto da problemática da dependência química sobre o adoecimento. Te incentivo a buscar o conteúdo em que nós tratamos somente sobre doença e dependência química. Está disponível aqui no nosso canal. Outro ponto que eu acho importante que você, enquanto familiar e dependente químico, saiba, que você tem um papel crucial nessa jornada, que você vai desenvolver um papel de extrema importância na ajuda ao seu familiar que é dependente químico. Atitudes e comportamentos que você, enquanto familiar, toma pode contribuir ou não para o processo de recuperação, para o processo de reconhecimento da doença, da problemática. Então, é importante que você saiba que o seu papel, que o papel do familiar frente à dependência química é de extrema importância. Você terá o papel de desenvolver o apoio emocional. Você dará suporte a esse familiar que também está vivendo seus conflitos, os seus medos, as suas angústias, o sentimento de vergonha. E ser apoio emocional é vital nessa jornada. E você precisa reconhecer que também poderá ajudar o seu familiar a buscar suporte profissional. Né? Você poderá incentivá-lo a buscar ajuda profissional, ir na consulta, acompanhá-lo na consulta, ajudar a cumprir o plano proposto pelo profissional especializado que está acompanhando o seu ente querido. Então, todo esse contexto de apoio emocional é papel do familiar e ele é de extrema importância. Dependência química tem altos e baixos, não só para o familiar, mas para o próprio dependente químico também. Então você não pode perder a esperança, você tem que agir com perseverança e você precisa compreender o que é a dependência química. Eu acabei de falar isso no primeiro ponto do nosso vídeo. Então entender que o seu papel frente à problemática da dependência química é crucial e você precisa saber disso. Um outro ponto que todo familiar de dependência química precisa compreender, aceitar, é que você precisará estabelecer limites. Talvez isso seja mais desafiante, porque a gente sabe que o ambiente de permissividade acaba ocorrendo pela questão de não querer trabalhar com conflitos, não querer bater de frente. Então o ambiente acaba ficando permissivo e estabelecer limites é fundamental, porque normalmente os limites estão inadequados dentro da sua casa. Às vezes os limites foram flexibilizados, às vezes você está aceitando coisas que normalmente você não aceitaria para evitar confronto. Então você precisa compreender que você precisará estabelecer limites saudáveis dentro da sua casa. Você precisará promover um ambiente de recuperação, não um ambiente de doença. Não um ambiente que favoreça o adoecimento, muito pelo contrário, um ambiente que promova recuperação. E esses limites traçados precisam ser claros e precisam ser informados. Muitas vezes você sabe o que você está disposto a aceitar, mas você não verbaliza, você não comunica isso para o seu familiar dependente químico de forma clara. Então ele está acreditando muitas vezes que a forma como você age, você até favorece ou aceita o processo de adoecimento dele, que às vezes ele nem acredita que seja uma doença. Eu sei que não é fácil estabelecer limites saudáveis. Como eu já disse, eu tive a experiência de viver com uma pessoa em uso de drogas dentro da minha casa. Não é fácil. Primeiro, porque nós estamos adoecidos, nós trabalhamos sobre codependência, tem um conteúdo aqui exclusivo sobre codependência, que nós esmiuçamos esse conceito de uma forma bem simples, bem prática para você entender. E eu sei que não é fácil estabelecer limites saudáveis pela questão da codependência. O bem-estar do paciente virou prioridade no nosso lar. Não só a codependência, o dependente que me desenvolve padrões de manipulação, comportamentos de manipulação. E esses comportamentos acabam nos impedindo, acabam nos fazendo condizer com esse ambiente propício da doença. E é desafiador, eu compreendo isso.
Mas isso não justifica a gente não começar a estabelecer limites saudáveis dentro da nossa casa. E o quanto antes você fizer isso, será importante, porque o dependente químico começará a reconhecer que há problemas vinculados ao seu uso de drogas, porque até então você assume para si os problemas. Nós já conversamos sobre troca de papel. Muitas vezes o familiar do dependente químico assume toda a problemática, todas as dificuldades vinculadas ao uso de drogas desse familiar para si, e acaba que dificulta, retarda que o próprio dependente químico vivencie essas situações conflituosas. Repito, eu compreendo que não é fácil, mas você precisa agir e priorizar o seu bem-estar. Porque se você não fizer isso, o bem-estar do outro vai ser a prioridade e você vai se desgastar emocionalmente e fisicamente. E como você vai conceder o apoio emocional, que a gente já falou aqui hoje, para um familiar, se você não estiver em condições físicas e emocionais? Ninguém dá o que não tem. Então, se você não estiver emocionalmente e fisicamente preparado para vivenciar essa situação de estresse, essa situação que exigirá, eu falo que é um amor que exige muito, você não vai conseguir dar o que você precisa dar para o familiar que está doente com a dependência química. Então, iniciar o processo é fundamental. O que você precisa refletir, Lúlio, por onde eu começo para pensar sobre limites, estabelecer limites saudáveis? O que você não está disposto a tolerar? Faz essa reflexão. Em todos os âmbitos, em relação ao comportamento vinculado à linguagem, comportamento vinculado às atitudes, à vestimenta, à vivência. O que você não está disposto a tolerar? Por que você está me perguntando isso, Lúlio? Porque isso tem tudo a ver com a sua saúde física e a sua saúde emocional. Você precisa compreender que se você não se posicionar, o seu familiar pode acreditar que você até pactua com o que ele está fazendo. Então, limites saudáveis fará bem não só para o seu familiar, que reconhecerá que as responsabilidades vinculadas ao uso de drogas estará sobre ele, mas também para você, para o seu bem-estar. Até onde você pode ir, até onde você está disposto a ir, até onde isso te faz bem. Então, nós precisamos olhar um pouco para isso. E você também, um ponto que eu falo assim, as pessoas acabam permitindo tanto, vivendo tanto limites inadequados, que a própria segurança pessoal é colocada em xeque. Muitos momentos você talvez precisará usar até de força policial para resguardar a sua segurança e a segurança dos outros membros da sua família. Você não pode se expor, você não pode colocar a sua vida em risco, até a vida do próprio paciente em risco. Então, estabelecer limites saudáveis é super importante. E eu enfatizo, estabelecer limites saudáveis não é abandono. Se eu fizer isso, eu estou abandonando meu familiar. Não, não é isso. Muito pelo contrário, você está cuidando dele, para que ele consiga perceber que os malefícios do uso de drogas estão acontecendo ao redor dele e que ele tem responsabilidade sobre isso. Porque senão os anos vão passando e você vai se esgotando e as coisas vão se perpetuando de maneira, eu falo que é um ciclo vicioso do processo de adoecimento, e os limites saudáveis te ajudam a sair desse ciclo vicioso. Outro ponto que todo familiar de dependente químico precisa compreender é que você precisará cuidar de si. Eu sei que a codependência coloca o outro, o bem-estar do outro como primordial, mas você precisa parar para pensar. Qual foi a última vez que você passou por uma consulta periódica para olhar a questão da sua saúde física? Qual a última vez que você tirou um tempo para você, para fazer uma coisa que você gosta, praticar um esporte, fazer uma leitura de um livro, assistir um filme, algo que te dá prazer, que você está fazendo simplesmente por você e porque você gosta? Dependência química é muito exaustante, é muito desafiador e emocionalmente exigente, eu repito sempre isso. E você precisa estar preparado para viver essas situações de estresse, essa situação que exige de você. E você cuidar de si é primordial. Não olhar para isso é um grande erro. Já falei isso no nosso vídeo sobre os principais erros que todo familiar dependente químico pode cometer. Mas eu te falo que tirar um tempo para si é investir também no cuidado do seu familiar, porque cuidando de si e cuidando da sua saúde física e emocional, você estará cheio para dar o que você precisa dar no apoio emocional ao dependente químico que vive também essa drogadição, que vive essa doença dentro da sua família. Busque apoio emocional. Lúlio, como eu vou buscar esse apoio emocional?
busque profissionais especializados. Às vezes o familiar está tão preocupado em procurar ajuda por profissionais especializados para o seu familiar e não olha para si. Você também precisa de terapia, você também precisa de ajuda profissional para que você consiga lidar com as suas próprias emoções. Você tapar suas emoções, você esconder suas emoções só prejudicará. Então busque apoio profissional, busque grupos de ajuda. Existem vários grupos de ajuda onde tem pessoas que vivem a mesma coisa que você vive e vocês poderão compartilhar experiências, você poderá ser ouvida, você poderá ser ouvido, você poderá ouvir outras histórias também, vocês poderão fazer uma rede de apoio, isso é muito importante. Então busque ajuda especializada para você, não só para o seu familiar. Cuide da sua saúde física, tira um tempo para você praticar um esporte, olhe a sua alimentação, como você está se alimentando, a alimentação que você está ingerindo é saudável, te fará bem. Você precisa avaliar isso, porque senão o contexto da drogadição irradia em tudo. Eu paro de fazer atividade física, eu me alimento mal porque eu não estou em condições de preparar às vezes uma refeição, eu estou tão envolvida com esse contexto de adoecimento. Então cuide da sua saúde. Eu repito isso porque ele é muito importante. E outra dica assim, que eu acho super importante é ter uma rede de apoio. Quem são seus amigos, seus familiares que são da sua confiança e que você poderá acionar caso aconteça algo? Ou você simplesmente acionará para fazer um desabafo, para pedir uma ajuda. Estabeleça uma rede de apoio, não fique sozinho nessa jornada, eu enfatizo isso muito. Estabeleça pessoas que são da sua confiança, que você poderá contar, até para compartilhar simplesmente, como eu acabei de dizer. E precisamos aprender, eu enfatizo muito, sobre a prática do perdão e da compaixão, consigo e com o seu familiar. Dependência química não é uma escolha, é uma doença multifatorial, não é falta de vergonha na cara. E reconhecer isso é praticar perdão e compaixão. Pessoal, hoje eu enfatizei assim, 5 principais coisas que todo o familiar dependente químico precisa saber e ajudará muito saber disso previamente. Às vezes são coisas que você já pratica na sua casa, às vezes são coisas que você sequer ouviu falar e hoje eu acendi uma luzinha aí na sua imaginação, na sua memória de como fazer, abrir possibilidades. E acho que esse é o meu papel aqui, fazer refletir, conhecer, uma autoavaliação que você pode fazer de quais erros você está cometendo e quais coisas que você não sabe e você precisa buscar conhecimento. Esperança, perseverança, acreditar que é possível é um importante caminho. E acho que parte disso, você acreditar que você vivenciar e você vai conseguir vencer, porque existem outras pessoas que já venceram essa jornada. Não desista. Eu sempre dou um exemplo de uma mãe que vivenciou a dependência química do filho muitos anos, e ela me relata, acho que não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas ela me relata que ela ficava na janela esperando o filho. O filho passava às vezes finais de semana inteiros fora de casa e ela aguardava todos os dias na janela. E aí, muitas vezes ela me ouvia falar sobre dependência química, né, às vezes orientando, e ela falava assim, nossa, por que eu não tive essa informação? Se eu soubesse disso, quanto isso poderia ter me ajudado? E porque ela viveu uma experiência de uso de drogas do filho há muitos anos atrás, e era uma outra perspectiva, era uma outra realidade, não existia internet, o conhecimento era tão difícil de ser acessado. E ela falava, nossa, como teria me ajudado saber isso, como teria me ajudado compreender algumas coisas, que teriam facilitado, porque ela passou uma história muito longa do uso de drogas do filho. Mas você tem essa oportunidade agora de ter conhecimento e como isso pode te ajudar. Sou muito grata por estar com você. Comente se você gostou, se você se identificou com algo que eu falei, se você achou pertinente, ou compartilhe para pessoas que estão precisando ouvir o que eu disse para vocês, tá bom? Um grande abraço, siga, curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau.